vamos lá, estamos começando. Eu acho que minha câmera não está funcionando aqui direito. Deixa quieto. A gente está no Daf Kuf Nun Aleph, Amud Aleph, na Mishnah lá embaixo. Tá para a gente a Mishnah. Osim kol tzorchei hamet. É permitido fazer tudo o que é necessário para manter o corpo do falecido no Shabbat, já que não pode fazer o enterro, tem que preparar o corpo para o enterro. Tudo isso é permitido de fazer no Shabbat. Sachin, o medichim oto. Se passa, eles passavam óleo e água no corpo, o bilvat shelo yaziz bo evar, a condição que se não se mexa nenhum órgão dele, certo? Pode encostar no morto, o morto ele é mudo, você pode encostar no morto, pode passar óleo, pode passar água, se for necessário, mas não pode movimentar ele porque ele é mudo. Também é permitido, se ele está deitado em um colchão ou em travesseiro ou em alguma coisa do tipo, pode puxar debaixo dele para meio que rolar o corpo do falecido, para ele ficar no rolo, para ele ficar na terra, ou algo do tipo, para que ele não, para que o corpo não estrague muito rápido, certo? Porque o colchão e etc., eles mantêm o calor do corpo, no caso aqui não tem muito calor do corpo, mas eles fazem com que o corpo acabe estragando mais rápido, é permitido fazer essas coisas no Shabat para fazer com que o corpo não se deteriore muito rápido. Também é permitido amarrar o maxilar do falecido para não abrir mais, não para fechar a boca, porque fechar a boca dele é proibido, já que também isso para que não abra mais a boca. Assim também, da mesma forma, a gente encontra com relação a uma viga, se tiver uma viga da casa que começou a quebrar, começou a entortar, pode colocar alguma coisa para segurar ela, para que evitar que entorte mais, mas não para devolver ela no lugar. Então você pode apoiar um safsalo, pode apoiar um banco, uma cama, as pernas da cama, para não piorar a situação, mas não para melhorar. Quer dizer, você não pode empurrar a viga para devolver ela no lugar, consertar ela, mas só para evitar com que ela se entorte mais. Pergunta a Gemara, Raviuda Marshmuel, mas se Betam gosta de Rabi Meir, Shinichnas Acharav Lebeitam Lichatz. Pergunta a Gemara, Raviuda contou em nome de Shmuel, que certa vez um dos alunos de Rabi Meir entrou junto com Rabi Meir no Shabbat, no Beitam Lichatz, na casa de banho, Bikesh Leadiach Karka, Amar Lo Emedichim. Ele quis jogar um pouco de água no chão, para não ficar sujo, para Rameir conseguir andar lá de forma mais fácil. Rameir falou, não pode jogar água no chão. Lassur carca, ele quis colocar um pouco de óleo na carca, não sei se era para ficar menos frio ou algo do tipo, mas jogar algum tipo de óleo. Amar loen sahim. Rameir proibiu colocar tanto água quanto óleo, certo? Eles costumavam colocar no chão, jogar água, passar um pano, é tipo água para passar um pano, mas queria jogar água, queria jogar um pouco de óleo no chão também, não sei para que ele fazia isso, mas é isso que eles queriam fazer. E Rameir proibiu, Rameir falou que não pode. A priori, isso é proibido numa carca que tem buracos. Um chão de terra que tem buracos, é proibido jogar água ou óleo, porque você pode acabar alisando, fazendo terraplanagem. Isso a gente vê algumas vezes que não pode. Mas aqui era um chão de pedra, e mesmo assim Rabi Meir proibiu. Então, pergunta a Gemara, olha, a gente encontra que Rabi Meir proíbe completamente passar água e óleo no chão, mesmo que nesse chão próprio não tem problema, porque você pode acabar passando num chão que é proibido. Então, por que com relação ao corpo do falecido foi permitido? Responde a Gemara, carca becarca michlef, amet becarca lo michlef. Fala, Gemara, olha, um chão com o outro, confundir, pensar, se eu permitir no chão de pedra, acabar fazendo no chão de terra, isso acontece. Então, no chão de terra é proibido, para ninguém fazer no chão de pedra é proibido, para que ninguém venha fazer no chão de terra. Mas o corpo do falecido com a terra, ninguém vai confundir. Então, o que você permite no corpo, não vai te levar a acabar fazendo isso no chão que é proibido. Kol leatuyei mai, agora está escrito kol mashosim, certo? A Mishnah falou a palavra kol, tudo. Está escrito osim kol tzorchei hamet, fazemos todas as necessidades do falecido, tudo que é preciso fazer com ele é permitido. Agora, por que não está escrito osim tzorchei hamet? Porque está escrito a palavra kol leatuyei mai, Vagmanan leatuyei adetanu rabanan, um minutinho. Desculpa, tive que fazer uma pausa. Então, de novo, a pergunta, kol leatuyei mai, a palavra kol vem incluir o quê? Leatuyei detramanã vem incluir o que foi trazido na Braita, certo? Tem algo que aparece aqui na Braita, que a palavra kol da Mishnah, tudo que é necessário, vem incluir justamente esse ponto. Detanu rabanan mevim klei mikar, o klei matachot manichim al kreso kedei shelo tafuach.
Também se traz para o falecido, é permitido trazer kelim, utensílios que são mais gelados, de vidro ou de metal, para colocar em cima da barriga do corpo, para evitar com que a barriga do corpo ela incha, entra ar, ela começa a inchar, a inflar, então é permitido trazer esses kelim que são mais frios, mais gelados, eles evitam isso de fazer. O pokekim de cavalo que deixa o technos baem ruach, também se fecha os buracos do corpo, nariz, ouvidos, etc., para que não entre ar dentro do corpo, também isso acontece depois que está falecido. Também isso daqui é permitido de fazer no Shabat. Vav Shlomo amar bechokmato, assim Shlomo falou na bechokmato, na sua sabedoria, assim Shlomo falou em Sefer Kohelet, Ad shelo iratek hevel hakesef zechut hashidra, enquanto o corpo faleceu, certo? Até que acabe de se decompor, etc. Hevel hakesef representa Hut hashidra, a coluna, vetarutz golat hazahav zeama, é o órgão do homem, certo? O órgão genital, isso aqui ele também tem que ser coberto para não entrar. Vetishaver kad alamaboa ze akeres, é o intestino do corpo. Venanrutz agalgal elabor ze aperes, é o que fica dentro do intestino, as fezes que estavam ainda dentro do corpo quando o corpo faleceu. Então deve-se tomar cuidado com tudo isso, deve-se tomar cuidado com o corpo do falecido, porque ele pode acabar realmente se estragando mais. Então no Shabbat, geralmente você vai enterrar, ótimo, você vai enterrar, ele vai ficar lá no caixão e acabou por aí. Mas às vezes vai ter o enterro ainda, isso pode acabar estragando o corpo, pode acabar não prejudicando, mas a pessoa quando for enterrada dessa forma, as pessoas vão ver, vão desprezar ele, então pode proteger, pode manter o corpo o que for necessário. Vechenomer, assim a gente encontra em outro pasuk que Venarot Sagalagala Peres, está tratando do Peres, das fezes, do que tem no intestino, Vezariti Peres Penechem, Peres Hagichem. Tanto assim aparece no pasuk. Amaravuna, Amri lá, Amarav ele Ben Adam Shemanichim Veitorá, Veosim Kolemem Kechagim. Isso daqui está escrito Peres Hagem, que a Kadosh Baruch Hu chamou o Hag de Bnei Israel de Peres, chamou o Hag de Bnei Israel de fezes, de necessidade, certo? Porque chamou os Hagim assim. Então, fala Ravuna, está tratando das pessoas que, em vez de aproveitar o Hag para Divrei Torá, para estudar, para aprender um pouco, eles passam um dia festejando sem fazer nada de positivo. Então, a Kadosh Baruch Hu falou, o Hag de vocês é igual ir no banheiro, que não serve para nada. Eu te dei uma semana especial de festas, para vocês aproveitarem, aprenderem, estudarem, crescerem, e vocês usaram isso para passar o dia inteiro comendo, é igual ir no banheiro. Quer dizer, esse Hag não é válido aos olhos de Akadosh Baruch Hu. Amar Reblevi, Amar Pavi, Amar Beshua, Lachar Shloshei Yamim, Cresceu Nivkat, Venofel al Panav, Veomeret lo tol ma shenatata bi. Fala Rabi Levi, em nome de Rav Papa, em nome de Rabi Yoshua, que depois de 3 dias que o corpo faleceu, o intestino não sei, ele chama aqui Nivkat, rasga, explode, não sei o que é, e tudo que está no intestino volta para cima, volta para a parte da cabeça, meio que falando, olha, o que você comeu, o que você ingeriu, estou te mandando de volta, quer dizer, levando de volta para cima. Alguma coisa que acontece com o corpo depois que faleceu, 3 dias depois que faleceu. Alguns Mefarshim trazem que durante esses 3 dias a Neshama ainda está em torno do corpo, ela ainda protege o corpo um pouco, porque está na dúvida se vai voltar, se não vai voltar. Depois de 3 dias a Neshama vai embora, então aí o corpo começa a se deteriorar completamente. Próximo Mishnah. Em Matzimim etamet be-Shabbat. Não se pode fechar os olhos. Alguém que faleceu de olhos abertos, não pode fechar os olhos dele no Shabbat, porque você não pode movimentar as pálpebras também. Velo bechol mitzat neshama. E durante a semana, alguém que falece durante a semana, ele faleceu de olhos abertos, não pode fechar os olhos próximo ao falecimento. Quem fecha os olhos do falecido, baixa as pálpebras dele logo próximo ao falecimento, é como se ele estivesse matando, porque enquanto os olhos estão abertos, logo no começo, logo que a pessoa faleceu, os olhos abertos, significa que ele não faleceu completamente, ele ainda está um pouquinho vivo, ainda tem um pouco de vida dentro dele, mesmo que ele pareça estático, já morto, ainda tem um pouco de vida dentro dele. Se fecha os olhos dele, mata ele completamente. Então, não se pode fechar os olhos, as pálpebras, logo que a pessoa faleceu. Não sei, a Gemara não traz aqui quanto tempo, mas talvez alguns minutos depois já é permitido, mas não assim que ele faleceu.
Tan Rabanan, fala Braita, Matzamo imitziata nefesh reis shofech damim. Alguém que fecha os olhos do falecido assim que ele falece, assim que a pessoa faleceu, é como se estivesse matando ele. Mashal lener shekavá, é igual uma vela que apagou, veolechet, uma vela que está apagando, desculpa, shekavá veolechet, uma vela que está apagando, está ficando fraquinha, adam aniachetz baoleh miad kavta. Se você colocar a mão na vela, você logo apaga ela, certo? Então uma vela também, uma vela, mesmo que ela tenha só um pouquinho, ela está diminuindo, 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 quando ela está ficando muito pequenininha, se colocar o dedo, você apaga ela completamente, assim também aqui, a Neshama está sumindo, está indo embora devagarzinho, se você aperta, se você fecha os olhos, é terminar completamente o processo, é como se tivesse matado a pessoa. Tânia Rashba Gomer, Arotzei Sheitamtzu Enav Shel Met, alguém que quer que os olhos do falecido fechem sozinhos, ele mesmo não quer fechar, quer que feche sozinhos, o que é que ele faz? Nofeach lo yain bechotamo, coloca um pouco do cheiro do vinho no nariz do falecido, venoten shemen ben resei enav, coloca um pouco de óleo para ficar talvez um pouco mais liso, mais escorregadio nas pálpebras, veohez bishnei godalav godaleira glave, e segura nos dois dedões do pé. Isso faz com que os olhos fechem. Não sei como funciona exatamente, não sei se é tipo, como chama? Massagem chinesa, que você aperta nos dedos do pé, isso daqui fecha justamente os olhos, mas essa é a forma de fechar os olhos, aí ele fecha sozinho, não tem problema. Taner Rashba Gomer, Tinok ben Yomo Chai Mechalim Elat Shabbat, David Melech Israel Met, En Mechalim Elat Shabbat. Fala, Rashmag, uma criança de um dia de vida, se ela está viva, pode lechalel Shabbat por ela. Se ela está doente ou algo do tipo, pode lechalel Shabbat para salvar a criança. David Melech Israel, que é alguém extremamente importante no povo judeu, se ele, depois que ele faleceu, não se pode lechalel Shabbat para ele. Ou seja, o Hilul Shabbat depende da vida da pessoa e não da importância da pessoa. Então, uma criança viva, uma criança de um ano viva, nem sabe quem é o que vai ser da vida, pode lechalel Shabbat por ele. David Melech Israel não pode. Tinok ben Yomo Chai Mechalim Elat Shabbat, uma criança de um dia de vida pode lechalel Shabbat para ela, por quê? Amrat Torah, Chalel Lav Shabbat Echad, que deixa Shmor Shabbatot Arbe. Você faz um Hilul Shabbat para salvar a criança nesse Shabbat. Tá, teve algum problema, teve que lechalel Shabbat para salvar a criança, pode, não tem problema. E a vida inteira ela vai cumprir outro Shabbatot, então você meio que compensa. Quer dizer, você Hilel Shabbat, mas você tem compensação de outro Shabbatot. David Melech Israel tem Mechalim Elat Shabbat, mas David Melech Israel não. Kivan Shemet Adam Batel porque no momento que a pessoa falece, acabou. Ele não tem mais oportunidade, não tem mais chance de cumprir mitzvot. Então, mesmo David Melech Israel, se ele faleceu, acabou. Ele não tem mais nenhuma ligação com as mitzvot, não tem por que lechalel chamado por ele. Vem da Rabi Yochanan, isso fala Rabi Yochanan, bemetim chovshi, está escrito no pasuk bemetim chovshi, vem dizer que van shemet adam naasa chovshi mina mitzvot. Na hora que a pessoa falece, ele já está solto, livre das mitzvot, ele não tem mais como cumprir elas. Uma criança, mesmo que ela tenha só um dia de vida, o fato dela ter vida dentro dela, não precisa protegê-la de ratinhos e de bichinhos que tem por aí. Ratos e ratazanas, porque o movimento da criança, a vida da criança, afasta esses animais. Mas Og Melech Habashan, aquele gigante que Moshe Rabbeinu lutou com ele, um gigante, na hora que ele faleceu, na hora que o corpo está morto lá, precisa proteger ele de ratazanas e ratos, e assim aparece no pasuk, que quando a pessoa ele tem o Tselem Elokim, ele tem a semelhança divina, ele está vivo, ele tem a Neshama, os animais têm medo dele. Enquanto a pessoa está viva, os animais têm medo dele. Na hora que a pessoa morreu, mesmo que o corpo é gigante, os animais perdem o medo. Amarafapa, fala Papa, Naktinan, a gente tem uma regra que diz, Arie abeitrei lonafil, um leão não ataca duas pessoas. Fala Papa, a gente tem uma regra que diz que um leão não ataca duas pessoas que estão juntas, ele tem medo de duas pessoas. Pergunta Gmará, Kachazen de Nafil, pergunta Gmará, mas a gente vê que sim, às vezes tem leões que atacam pessoas, mesmo duas pessoas juntas. Responde a Gemara, ao que Damarami Barava, en chaya sholetet ba'adam ad shenidme lo kebehema. Um animal, ele só ataca um ser humano quando aos olhos do animal, esse ser humano não é um ser humano, é como se fosse um animal. Alguns afarshim trazem aqui que quando chega o momento da pessoa falecer, é decretado que chegou o dia dele falecer, então os animais atacam ele, porque aos olhos dos animais, essa pessoa que chegou o momento dela falecer, ela perde o valor humano, ela parece como um animal e os animais atacam. Então quando você encontra um ariê, um leão que atacou e matou duas pessoas, é porque chegou a hora dessas pessoas morrerem e essas pessoas estavam aos olhos
olhos do leão como se fossem animais. Sheneemar Adam Bikar Ba'alin Nimshal Kabehemot Nidmu. Amar Bechanina, fala Bechanina, Assur Lishma Bate Echidi, é proibido dormir sozinho na casa. Vekol Hashem Bate Echidi, Chazato Lilith. Todo mundo que dorme sozinho na casa, aparece para ele durante a noite, ataca ele o demônio chamado Lilith. Lilith é a esposa do Satã. Ela aparece no meio da noite para atacar ele. Vetana Rishon Lazar Omer, Ase achatamotse umatsui lecha veodecha beyadecha. Fala Shmuel Lazar, Ase, ele está falando aqui de dar tzedakah, dê tzedakah enquanto você tem dinheiro, enquanto tem pessoas para dar para tzedakah e você tem força para fazer isso, certo? Então, quando você tem a oportunidade de dar tzedakah, dê o quanto antes. Assim falou Shlomo também na sua sabedoria. A Gemara vai tratar agora do que acontece quando a pessoa misdakenet, tá? A Mishnah falou sobre o falecimento, a Gemara vai tratar um pouco aqui sobre quando a pessoa vai ficando idosa, que ele vai perdendo a força. Então falou Rav Shimon Lazar, olha, enquanto você tem forças, tem dinheiro, tem gente para ajudar, ajuda, porque depois você já não vai conseguir mais. Assim também falou Shlomo Amelech, os choret borecha bemem v'chorotecha, lembre do seu Criador na sua juventude, ad asher lo yavo yemei hara, antes que cheguem os dias ruins. Certo? O que são os dias ruins? Ele é são os dias de idade, quando a pessoa já está muito, muito idosa, ele já perdeu a força, ele já nem consegue andar direito, nem sair de casa, aí ele já não tem mais oportunidade de ajudar os outros. Vão chegar os dias em que você vai falar, olha, não tenho mais vontade nenhuma, fala Shimon Lazar, esses são os dias de Yemot HaMashiach. Nos dias de Yemot HaMashiach não tem mais vontade ou não vontade, não tem mais chance de cumprir mitzvot ou fazer averot, acabou, o que você fez até agora fez, o que você não fez, não fez. Então é isso que falaram, olha, aproveita enquanto você tem vida, enquanto você tem força, enquanto você tem capacidade para cumprir as mitzvot, porque senão vai chegar uma hora que acabou, você não vai ter mais escolha, você não vai ter mais opção, e aí já era. De qualquer jeito, parece aqui que Yemei HaMashiach e Yemot HaMashiach são dias em que não tem mais oportunidade de cumprir mitzvot. O pliga de Shmuel, isso discorda do que Shmuel falou. Shmuel fala que não, Yemot HaMashiach é vida normal. Yemot HaMashiach, a vida funciona normal, funciona como dia a dia. A única diferença é que a missão não vai ter subjugado para outros povos. Isso é Yemot HaMashiach. Então, Yemot HaMashiach ainda tem pobres na terra, ainda tem oportunidade de tzedakah e ajudar as pessoas. Depois tem o Olam Haba, que é o momento em que realmente acabou, já não tem mais etc, etc. Mas Yemot HaMashiach especificamente, estão discutindo aqui na Gemara como vai ser. Se Yemot HaMashiach são dias incríveis, dias que não tem etc, é tudo perfeito, ou não. São dias que a Israel tem Eretz Israel, não tem Shabbat Malchuyot, a gente não deve nada para ninguém, mas a vida segue normalmente. Tana Rav Lazar Akfar Omer Leolam Vakeshadar Rachamim Amidazo. Fala, a pessoa tem que rezar muito para nunca ficar pobre. Sheimhu loba, porque se ele não ficar pobre, Babeno, o filho dele vai ser pobre. Ben Benoloba, se o filho dele não for pobre, Ben Benoba, o neto dele vai ser pobre. Quer dizer, em alguma geração a pobreza vai chegar para todas as famílias. Sheneimar, que biglal adavar azeh, tane beramishmal, galal ushechozer laolam. O pasuk fala Biglal adavar azeh, Biglal representa a palavra galgal, é como uma roda que ela vem para o mundo, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, ou seja, a pobreza é algo que fica rodando pelo mundo, às vezes essa família, às vezes a outra, em algum momento ela vai chegar, então a pessoa tem que rezar muito para não ter pobreza, porque se não for ele vai ser o filho, se não for o filho vai ser o neto, em algum momento a pobreza vai chegar para a família, então a pessoa deve rezar para que não seja com ele esse teste. Amaravelsi, fala-se, olha, a gente tem uma regra que diz que Tzuva Merabanan, uma pessoa que dedica o tempo dele para estudar a Torá, ele nunca fica pobre. Pergunta a gente fala, mas a gente viu que eles ficam, tem muitos estudiosos que são pobres, não têm dinheiro. Fala, imita Demiane e Adura Pit Halomiyadar. Fala, não, mesmo que ele fique pobre, ele não vai ficar pobre a ponto de ter que bater de porta em porta para pedir dinheiro. Amarla Rabichel de Bitro, falou Rabichel para a esposa dele, que a Atuânia, quando verem pobres, quando algum pobre bater na porta para a gente para pedir dinheiro, akdim leirifta, dá para ele pão, dá para ele comida, não dá para ele umas moedinhas para ele cobrar pão, quer dizer, ajuda ele da melhor forma possível. Para que assim façam com seus filhos também. Se você ajuda os pobres agora e se dá para eles a comida, já dá comida pronta para ele não passar fome, assim também com os seus filhos vai ser quando eles forem pedir
comida. Amralei milat kalaitleu, falou a esposa para Rabi Hia, se está amaldiçoando os filhos para que os nossos filhos sejam pobres? Amarla krakaktiv, que biglala davar azeh vetane beramishmal, galgal shechozer olam. Falou Rabi Hia, olha, não estou amaldiçoando ninguém, mas está escrito no Passuque que a pobreza ela vem, a pobreza aparece para todas as famílias. Então, se não for a gente, os filhos, os netos, alguma hora vai chegar. Então, vamos a gente agora, nesse momento, servir os pobres, ajudar eles da melhor forma possível, para quando a nossa família estiver nessa situação, para que a gente seja também ajudado. Tânia Rabban Gamliel Berebi Omer, Venatan lecha rachamim verichamecha, veirba verbecha. Está escrito no passuque, Venatan lecha rachamim verichamecha, Kadosh vai te dar piedade e você vai ter pena. Kol merachim alabriot, merachim alav nashamayim. Todo mundo que tem piedade, tem pena das criaturas, das pessoas, minashamayim também tem pena e ajudam ele. Todo mundo que não tem pena, não está nem aí com as outras pessoas, Minashamayim também não se importam com ele. Mais alguns psukim ligados a Zikna, quando chega a pessoa a ficar a idosas. Adasher lotershach hashemesh veor, é um momento, a idade ela começa a apagar a luz da pessoa. Então o passuque vem falar enquanto não apagaram a luz do sol e da lua, da luz, zopadachat como chama? A testa da pessoa ela é mais iluminada, certo? Ela recebe mais a luz, ela ilumina mais. Com a idade vai começando a aparecer, vai começando a ficar enrugado e começa a perder a luz. Ve'achotam ve'yareach zo neshama, também a neshama vai começando a se apagar, ve'kochavim elesatot, as bochechas também vão começando a perder a cor, ve'shavu avim achar hageshem zo me'or enav shel adam, também a visão da pessoa começa a escurecer, sheolech harabechi, está falando sobre a visão da pessoa, o choro, ele afeta, ele atinge a visão da pessoa, também tudo isso vem com a idade a pessoa vai perdendo a cor, vai perdendo a força, vai perdendo a luz e a visão. Amar Shmuel fala, Shmuel, Aidimata, o choro, Adar Baim Shani, Adra, alguém que chora e saem lágrimas do olho dele até 40 anos, até os 40 anos de vida, o corpo se recompõe, o que você perde com a visão, às vezes quando está chorando você não consegue ver direito, depois isso volta ao normal, sem problema. Mikan velach lo Adra, mas depois dos 40 anos, o choro ele faz mal para a visão. Vema Rav Nachman, Rav Nachman, Aikuchla, Adar Baim Shani Mirvach, Mikan velach afilo malha que a visna de girdai ukmeimukim irvecha lo midvach. Rav Nachman, Kuchla é um negócio que eles costumavam passar no olho, até os 40 anos de idade isso ajuda, isso melhora a visão, daqui para frente, mesmo que você pinte o olho inteiro, talvez ele mantenha a visão como ela está, mas não vai melhorar, não vai ajudar. O que ele veio dizer? Que diferença isso faz? De kama de ali mikuchlat fei male, porque ele vem dizer, olha, quanto mais esse car que eles colocavam no olho, quanto mais você colocar isso no olho, melhor ainda, isso ajudava muito a visão, mas tem um limite, certo? Tem uma idade que já não tem mais o que fazer. Rabi Hanina Shkiva Lei Bartia, certa vez faleceu a filha de Rabi Hanina, Lova Kabachi Ala, e Rabi Hanina não chorou pelo falecimento dela. Amra Lei de Bitro falou para ele, a esposa, Tarnegolta Afik Mibitecha, e você não está chorando, sua filha faleceu, é como se tirar uma galinha de casa que você não chora. Amarla Tarta Itchala Veivra, falou Rabi Hanina, eu não quero duas coisas, eu já estou sofrendo pelo falecimento dela, mas se eu chorar agora por causa da minha idade, o choro vai prejudicar minha visão, então eu vou também ter a filha falecida e também vou perder a visão, eu prefiro segurar o choro e não sofrer duas coisas. Ele sustenta com que Rabi Yochanan falou no nome de Rabi Ben Katra, Shesh Dmaotem, tem 6 tipos de choros, tem 6 tipos de lágrimas, Shalosh Afot ve Shalosh Raot. 3 fazem bem para o olho e 3 fazem mal para o olho. Quer dizer, dependendo do motivo por que a pessoa está lacrimejando e chorando, alguns são positivos, alguns são ruins. Shelashan, quando a pessoa chora por causa de fumaça que vem no olho, Veshelbechi, ou por choro, Veshelbeitakise, ou por isurim, por sofrimento, a pessoa está sofrendo e ele chora, Raot, isso daqui não faz bem para o olho. Shelsam, mas quando é causado através de algum tipo de remédio, Veshelshok, ou de riso, quando a pessoa ri muito a ponto de chorar, Veshelperot, ou que é causado por causa das frutas, tipo cortar cebola, etc. E a foto, isso daqui faz bem para o olho. Então, um choro de sofrimento, ele não quis chorar. Mais alguns psukim ligados a
idade, Beyom Sheazu Shomrei Abait Vitavtu Vechulei, certo? O passuco fala sobre um momento em que os protetores da casa, os Hayalim, todos vão perdendo a força, Beyom Sheazu Shomrei Abait Elak Salim Vetzlaot, está falando das costelas que protegem o coração, Vitavtu Anshei Achail, e vão se perder, vão enfraquecer, se perder, estragar os soldados, Eloshokaim, são as coxas, as canelas, que a pessoa não consegue andar direito, o Batlu Atochanot, aqueles que moem vão se anular, Eloashinaim, são os dentes que perdem a força, Vechashkon Arot, Barubot, e vai escurecer a luminosidade que entrava pela chaminé, certo? É um passuco que está falando sobre a casa, que os protetores da casa, os Haelim em volta da casa, os trabalhadores, a luz que entra na casa foi se perdendo, e a casa que representa o ser humano vem falar, Eloinaim, são os olhos que começam a escurecer com a idade. Amarlei que Sara Beshô Ben Hanania falou que Sara para Beshô Ben Hanania, mas tá malote le Beavidan. Por que você não veio para Beavidan? Beavidan é um lugar onde os Yehudim e os Goim ficavam discutindo vários assuntos. Então perguntou para ele uma vez, por que você não veio para a discussão, para a gente conversar? Amarlei Torshele que falou, olha, a montanha tá cheia de neve, quer dizer, meu cabelo já ficou branco. Sharune Glidin também em torno da montanha tá tudo branco. Ele estava falando da barba, etc. Quer dizer, ele envelheceu. Ele falou, não foi porque eu envelheci. Então, meus cabelos estão brancos, minha barba está branca. Calvu Elonavkin, os cachorros pararam de latir, quer dizer, não tenho voz. Tachnunei Lotochnin, os Tochanim, aqueles que moem, pararam de moer. Quer dizer, meus dentes também já não estão funcionando. Ele falou, olha, eu fiquei muito fraco, fiquei muito velho, não consegui. Beirav Amri, Beirav, no Beit HaMikdash de Rav, falavam, Adelo Avidna Bechishna. Beirav falam que é uma pessoa que ele está muito, muito idoso, parece que ele não perdeu nada, mas ele está sempre procurando, porque ele começa a ficar meio corcunda, como se ele estivesse procurando alguma coisa no chão, mas ele não perdeu, assim se falava da velhice. Então, Rabbi Yossi ben Barquisma, para Rabbi Yossi Barquisma, Rabbi Yossi Barquisma, fala Rabbi Yossi Barquisma, Tava trei mitlat, 2 é melhor do que 3. É melhor quando a pessoa anda em 2 pernas do que quando ele chega na idade e precisa andar com 3 usando uma bengala. Oila lechada de asla lo atia. Coitada daquela que vai, da uma coisa que vai e nunca volta, certo? Tem alguma coisa no mundo, no nosso mundo, na natureza, que vai e não volta. Maihi, o que é essa coisa que vai e não volta? Amaravrizda yankuta. A juventude vai e não volta. Quando Ravdimi veio de Eretz para Bavel, ele falou, Amar Yankuta Klila de Varda, a juventude é como uma roupa de vradim, de rosas, que ela é muito bonita, mas ela dura pouco. Savuta Kala de Hilfa, e a idade é como uma roupa de Hilfa, é um tipo de flor e tal, que dura muito, não é tão bonito, mas dura muito. Então a juventude, ela é linda, mas ela acaba logo. A idade não é tão bonita, mas ela dura bastante. Então, falaram o nome de Arameir, Dok bekachei vetishkach benigrei. Se a pessoa ele morde bem as comidas, ele come direito, ele tem força nas pernas. Shenemar venisba lechem venie tovim verá loraim. Assim ele aprende do passuco. Vamos só mais última frase, depois a gente para. Amar lei Shmuel Ravilda, falou Shmuel para Ravilda, Shinena, assim Shmuel chamava Ravilda, Sarei sakecha ve'ai lachmecha, abre sua boca e come bastante. Adarbaim shanim michla maalei, até 40 anos, comer é bom, quanto mais você come, mais força você tem. Mikan ve'lach mishta maalei, daqui para frente é melhor beber do que comer. Bom, vamos parar por aqui. Nada Hashem, em breve continuamos.